E aí, galera, tudo bem? Tudo certo com vocês? Bom, vamos para mais uma aula, né? A gente já estudou, dentre as classes gramaticais, substantivo, adjetivo, artigo, numeral e pronome. Então, estudamos 5 classes gramaticais que são flexíveis em gênero, número e grau, né? É importante lembrar disso. São classes gramaticais de modo geral, né? Você tem o substantivo e todas as outras 4 giram em torno do substantivo, tá? Então são classes que merecem um pouco mais de atenção pela sua flexibilidade, ok? Hoje a gente fala sobre o verbo, a gente começa a falar sobre o verbo. Eu diria que é a classe gramatical mais importante, tá? Eu sempre brinco que o verbo é o dedo duro da história, né? Para ele que você vai perguntar lá quando a gente for estudar sintaxe, você vai perguntar o que, quem, quando, onde, por quê. É para ele que você vai fazer as perguntas básicas da sintaxe para descobrir todas as relações que estão ali brincadas, né? Eu até sempre brinco, inclusive, por exemplo, que na Bíblia está escrito que no princípio era o verbo. Então, até, né, biblicamente falando, o verbo é mais importante. Brincadeiras à parte com essa frase da Bíblia, é interessante pensar de por que será que foi dito isso, né? E aí, quando a gente tenta analisar para o lado gramatical, o que a gente observa? Que basicamente é isso aqui que é verbo. Os verbos denotam ação, estado e fenômeno da natureza. E aí o que acontece? Quando se fala lá na Bíblia que no princípio era o verbo, a gente está falando no princípio da vida, o surgimento de tudo. E no princípio você tinha as ações dos seres humanos, né, de Adão e Eva, você vai ter o estado das coisas, né, e você vai ter os fenômenos da natureza, chuva, tudo mais. Se você for até mesmo no princípio da vida para o Big Bang, também tem isso, né, você tem as primeiras ações das primeiras partículas, das primeiras moléculas, bactérias, o que for ali, você tem os estados, né, porque explode, aí esfria, aí esquenta, então sólido, líquido, gasoso, e você vai ter os fenômenos da natureza, né, porque se não tem a chuva ali para resfriar a terra e todo o processo, né? Então, assim, eu não entendo muito dessa área, mas só pra gente entender uma análise aqui, brincando literalmente com as expressões. Mas os verbos, então, indicam ações, certo? Ações, correr, nevar, ou correr, andar, suspirar, estudar, partir, dormir, beber, estados, né? E aqui quando eu falo estado não é só estado, é estado, mudança de estado, permanência no estado, tá? A gente fala dessa questão do estado melhor quando a gente for falar de verbo de ligação, lá no final, né, do sujeito. E com predicado. E os fenômenos da natureza, né? Nevar, trovejar, relampear. Eu gosto muito de uma análise um pouco às vezes mais pertinente, que ela coloca os fenômenos da natureza nas ações. Como assim, professora? O que eles vão demonstrar? Que fenômenos da natureza, como chover, nevar, trovejar, são ações também. E são, se você parar para pensar. A única diferença é que são ações naturais. Então, tem alguns linguistas e gramáticos que juntam esses dois e falam, os verbos indicam ações e estados. E aí, dentro das ações, existem as ações naturais e as ações não naturais, né? Então, naturais, fenômenos da natureza. Não naturais, as promovidas por algum ser vivo, certo? Então, sempre pensar essas relações. Do mesmo jeito que eu falei ali para vocês que o estado não é só estado, mudança de estado, permanência no estado, né, característica daquele estado, então você tem várias relações assim, beleza? Bom, começamos primeiro a falar sobre flexão, depois a gente vai classificar esse verbo, depois a gente vai ver formas nominais desse verbo, então vamos falar da flexão. A flexão do verbo lembra que nós vimos que aquelas 5 classes gramaticais que eu comecei a aula citando se flexionam em gênero, número e grau, né? Então, gênero feminino e masculino, número singular e plural e o grau aumentativo e diminutivo. O verbo é a única classe gramatical que ele não vai ter 3 flexões igual aquelas 5, ela vai ter 5, tá? Por isso que a gente fala que o verbo é o principal, porque ele é a classe gramatical mais flexível da nossa língua, tá? O verbo se flexiona em modo, em tempo, pessoa, número e voz, certo? Então, nós vamos falar disso nesse primeiro momento, ok? Observação. Voz, a gente não se aprofunda nessas aulas de verbos, tá? A gente vai se aprofundar em voz lá quando a gente chegar em sintaxe. Aqui eu só vou dar uma pincelada, beleza? Então, vamos lembrar como que funciona tudo isso daqui. Primeiro, os modos verbais. O que são esses modos verbais, né? Então, são circunstâncias, né? A circunstância em que o fato verbal aconteceu, né? Então, aquilo que aconteceu, aquele verbo, né? Que indica uma ação, estado, fenômeno, aquilo que aconteceu, ele tá em que circunstância? Ele é um fato de verdade? Não, ele é uma sugestão, uma hipótese, uma dúvida, ele é uma ordem. Então, a gente tem que pensar todas essas relações. São 3 modos verbais que nós temos. O indicativo, então expressa certeza, um fato certo, tá? Uma coisa que aconteceu, acontece ou vai acontecer. Ele marca um fato, certo?
O subjuntivo, que expressa uma hipótese, uma dúvida, uma possibilidade, né? Então eu sempre fico agora, eu não tenho uma certeza, certo? E o imperativo, que de modo geral expressa uma ordem, mas também pode expressar um pedido, uma sugestão, tá? A gente vai falar de cada um e dos tempos de cada um. O que eu gosto de ponderar aqui, eu sempre gosto de fazer uma brincadeira para vocês tentarem lembrar, tá? De pensar às vezes em propagandas com que trazem tudo isso. Por exemplo, imperativo é um modo verbal que é muito... que permeia muito o gênero propaganda, tá? Então, por exemplo, uma propaganda muito conhecida, né, mais antiga, porque tem as atuais, mas mais antiga, a clássica, era beba Coca-Cola, né? Então você tem a ordem, beba Coca-Cola, né? Você tem uma ordem, pode até ser uma sugestão, mas eu acho que com propaganda seria mais uma ordem, né? Tinha uma propaganda antiguinha, porque é da minha época, tá, gente? Não me julguem, que era compre batom, né? Sabe aquele chocolate batom? O menininho brincava tentando hipnotizar a mãe. Então, compre batom, é uma ordem, né? Aquela propaganda também que falava assim, era uma mãozinha assim com a linha vermelha e falava não use drogas, né? Você tem uma ordem na negação, mas você tem um imperativo. Então, é muito comum no gênero propaganda a gente encontrar, tá, o verbo no imperativo. Hoje em dia, né, as coisas foram evoluindo, as pessoas foram dominando a linguística, os meios de comunicação foram se apoderando disso e mudando. Então, nem toda propaganda tem, né, necessariamente modo imperativo, mas muitos ainda preservam, certo? Aqui vocês também encontram isso aonde? Que vocês estudam no texto instrucional, o gênero texto instrucional, né? Qualquer texto instrucional, ele vai trazer essas ordens. Você compra, por exemplo, um remédio, na bula do remédio tá escrito, né? Não ingerir-se, né? Não ingira, né? Então, você tem o imperativo. Você tem receitas, né, que são textos instrucionais, né? Misture tal coisa, bata o bolo durante 5 minutos. Ah, se portanto... Então, o verbo imperativo, ele permeia o nosso dia a dia sempre, tá? Aí eu brinco que são as propagandas, no caso a propaganda da Coca-Cola. Beba Coca-Cola, tá? O subjuntivo já vai ser uma possibilidade, né? Então a gente sai da ideia de ordem, tá? E a gente vai para a ideia de possibilidade. E aí eu brinco que é a rival da Coca-Cola no Brasil, né? Que há um tempo atrás é a Pepsi, todo mundo sabe, né? As pessoas... Os donos da Pepsi não entendiam por que eles não vendiam tanto no Brasil, porque a Pepsi vende muito em outros lugares do mundo, mais que a Coca-Cola, né? E aí eles perceberam que sempre que as pessoas iam ao restaurante, né, se pediu que, eu queria uma Coca-Cola com gelo e limão. O que a Pepsi criou? Gente, isso já faz uns 10 anos, tá? O que a Pepsi criou? A Pepsi Twist, né? Jogada genial. E depois, pode até ser mais que 10 anos, e depois eles perceberam que sempre que a pessoa pediu pediu uma coca com um copo com gelo e limão, e aí não tinha naquele restaurante, o garçom falava assim, geralmente, não tem, pode ser Pepsi? E aí eles fizeram aquela propaganda que traz a possibilidade, né? Pode ser bom, pode ser melhor, pode ser Pepsi, né? Tinha essa possibilidade, essa hipótese, né? Na dúvida, dá pra pedir uma Pepsi, tá? Brincadeira, é só brincando com a ideia, tá? Então, pode ser, né? Quando a gente fala assim, isso é possibilidade, mas eu posso usar outros tempos para expressar o subjuntivo. Espero que você seja feliz. Não é certeza que você será feliz. Então, quando eu falo que você seja, eu estou exprimindo o quê? Uma hipótese, um desejo, essa possibilidade, né? Quando eu passar no vestibular, eu convidarei a professora Geisa para um churrasco com picanha e chopp. Tamo rico, né? Em plena pandemia, tamo rico. Brincadeira, gente. Mas olha lá, é uma possibilidade. Primeiro que você não passou ainda. Segundo é quando eu passar. Né? Então a gente projeta, a gente tá fazendo uma possibilidade no futuro, né? Posso fazer uma possibilidade no passado. Se eu tivesse estudado um pouquinho mais, né, tinha ido melhor naquela prova. Você não estudou, né? Você não estudou e você não foi bem na prova, você só tá projetando essa possibilidade no passado se tivesse acontecido aquilo. Então isso que é subjuntivo. Então eu brinco que aqui a gente tem a ideia da Coca, beba Coca-Cola, aqui da Pepsi. Pode ser. E aí o indicativo é um fato certo, né? É uma concretude. E aí esse indicativo seria quem? Eu brinco que é o McDonald's, quando eles colocam amo muito tudo isso. Porque amo é um verbo no presente do indicativo. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos. Então, amo, né? Então, observe que ele não tá dando ordem, ele não tá falando ame muito tudo isso. Ele não tá sugerindo, né? Talvez você ame, ou pode ser que você ame. Não, ele está afirmando que você ama, porque ele usa, e ele ainda usa a presente, né? Da primeira pessoa do singular. Porque quando a gente lê a propaganda, a gente lê e lê voltado para nós. Então, a gente lê e tá escrito amo. Eu amo. E eu posso nem gostar de Mac, mas quando eu leio, eu amo. Vocês entendem isso? Lógico que necessariamente não vou comprar, mas ele já puxa a gente ali, porque cada um ama seu estilo, né? Tem gente que só gosta da casquinha, tem gente que só gosta do lanche, tem gente que não gosta, mas tá lá junto com as pessoas. Então, enfim, né? Você tem essas relações. Então, expressa um fato, certo? Beleza, até aqui? Tranquilo? Sim, numeração tá errada, já avisando, observei agora.
Continuando, tempos verbais. Então, temos 3 modos: indicativo, subjuntivo e imperativo. Tranquilo? Quais são os tempos? Muito fácil. São basicamente 3. Depois a gente vai falar de cada um, mas são basicamente 3. O presente, né? Então, todos eles ali, tirando o imperativo, subjuntivo e imperativo, a gente tem o presente. E aí, o que é presente? Aí eu preciso que vocês entendam uma coisa, que eu tenho momento do enunciado e momento da enunciação. O que é isso, professora? Enunciado, imagina enunciado frase. Sabe quando vai corrigir redação e o professor fala assim, olha, nesse enunciado aqui, o que você quis dizer? Nessa frase, nessa oração. Então, enunciado, digamos, seria o que eu estou falando ou escrevendo. E enunciação é o momento que aquilo está acontecendo, certo? E aí, o que acontece? O momento da enunciação sempre é presente. Né? Por exemplo, agora eu estou enunciando uma aula aqui para vocês. Então, o momento da enunciação presente, certo? Aí eu vou ter que prestar atenção no meu enunciado para comparar com esse momento que eu estou vivendo. Então, agora, estou dando aula para vocês e eu falo o seguinte. Pessoal, eu estudo português todos os dias para preparar a aula para vocês. Então, eu estudo português. O verbo estuda aí está no presente. Eu estudo português. E a frase está sendo proferida agora, no presente. Então, observe que o enunciado está no presente, eu estudo português. E essa frase está sendo dita no contexto, na enunciação. Enunciação é o momento. Presente, beleza? Agora, se ao invés de dizer isso, eu tivesse dito o seguinte. Pessoal, eu estudei português ontem. Eu estou dizendo essa frase agora para você, presente. Mas o enunciado da frase está no passado, porque eu falei eu estudei. Entenderam? Então, aí já seria o quê? O nosso pretérito. Então, quando a ação dita, o enunciado tá no passado, no momento que eu estou enunciando, que é o agora, certo? Sempre o momento da enunciação é o agora, não precisa sofrer com isso. E o futuro é quando o momento da enunciação é o agora, mas eu projeto uma frase pro futuro. Então, eu falo assim agora, né? Olha, pessoal, na próxima aula estudaremos ainda verbos. Estudaremos, né? Então, eu não estudei ainda. Vamos estudar. Na próxima aula estudaremos as formas nominais do verbo. Então, estudaremos. Momento de enunciação presente. Momento do enunciado, nós estudaremos futuro. Beleza? Só pensar assim. Enunciação é sempre o momento que você tá falando. Se eu estiver lendo um texto, vou mandar uma mensagem para você. Eu tô lendo o texto. O momento que você escreveu é o momento da enunciação. O texto pode estar contando para a pessoa uma coisa do passado, pode estar pedindo alguma coisa ali no presente, ou pode estar falando de alguma coisa que estão falando no futuro. Então, aí que a gente vê o que é passado, presente e futuro. Simples, não tem muito o que sofrer com isso. Tranquilo até aqui? Beleza? Então, a gente já continua agora misturando essas duas relações. Tranquilo?